Naquela manhã chuvosa de outubro em Lisboa, o professor Alexandre Santos entrou na sala de reuniões do Colégio de São Vicente e, com a voz firme apesar do tremor interno, anunciou diante de todos os colegas e do diretor: tenho um marido chamado Miguel e estamos casados há 2 anos. Quero que todos saibam a verdade sobre a minha vida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia ouvir o bater da chuva nas janelas antigas do edifício de azulejos azuis. Alexandre sentiu o peito apertar-se, esperando o pior, olhares de reprovação, murmúrios de desconforto, talvez até uma despedida velada do cargo que tanto amava. Mas, para sua surpresa absoluta, o diretor António levantou-se devagar, estendeu a mão e disse com um sorriso genuíno: parabéns, Alexandre. Isto é coragem. Vamos celebrar a diversidade aqui na nossa escola. Os colegas, que momentos antes pareciam distantes, começaram a aplaudir timidamente, e uma professora de matemática, Sofia, aproximou-se para dar um abraço rápido. Alexandre saiu da reunião com a cabeça a rodar. Tinha preparado discursos na mente durante semanas, imaginando o pior cenário de isolamento social e profissional. Agora, em vez de rejeição, recebia apoio imediato. No caminho para casa, no metro lotado que serpenteava pelas ruas estreitas de Alfama, ele recordou o dia em que conhecera Miguel, num café junto ao Rio Douro durante uma viagem a Porto anos antes. Miguel, arquiteto de 38 anos, com olhos castanhos calmos e um riso fácil, tinham escutado durante horas sobre os medos de crescer numa família conservadora do Alentejo. Alexandre nunca imaginara que um dia revelaria tudo assim, publicamente. Chegando ao apartamento moderno perto do Parque das Nações, Miguel esperava-o com o jantar pronto, bacalhau à brás e um copo de vinho tinto. Como correu? Perguntou Miguel, abraçando-o com ternura. Alexandre contou tudo, ainda incrédulo, e viu o marido sorrir aliviado. Mas no fundo, uma dúvida persistia: seria aquele apoio real ou apenas uma fachada educada? Naquela noite, o telefone tocou. Era a mãe, de Beja, com voz tensa: filho, o que ouvimos é verdade. O marido. Como pudeste esconder-nos isto? Alexandre sentiu o mundo desabar outra vez. A família, que sempre valorizara tradições e a imagem perante a aldeia, agora confrontava-o com silêncio e decepção. Ele passou horas a explicar, a defender o amor que construíra com Miguel, mas as palavras pareciam ecoar no vazio. Miguel segurou-lhe a mão, lembrando que a jornada de aceitação nunca era linear. No dia seguinte, na escola, o ambiente mudara sutilmente. Os alunos sussurravam nos corredores, mas não de forma hostil. Uma aluna de 16 anos, Ana, aproximou-se durante o intervalo e disse baixinho: professor, obrigado por ser honesto. O meu irmão mais velho é como o senhor. Alexandre sentiu um calor no peito. Pela primeira vez, via o impacto da sua decisão além de si próprio. No entanto, ao preparar a aula de história sobre os direitos civis, pensou no preço que pagara em silêncio durante anos, as noites de insônia questionando a própria identidade, o medo constante de perder o emprego num país que, apesar das leis progressistas desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito nas pequenas cidades. Miguel ligou durante o almoço: vamos jantar fora hoje. Celebrar o teu passo. Alexandre aceitou, mas carregava o peso da chamada da mãe. A semana avançou com reuniões inesperadas. O diretor chamou ao gabinete e falou de um novo programa de inclusão financiado pela União Europeia. A tua coragem veio na hora certa, Alexandre. Vamos organizar workshops sobre diversidade. Ele sorriu, mas no íntimo questionava se era por ele ou pelo dinheiro. Em casa, Miguel notou a inquietação e perguntou: estás arrependido? Não, respondeu Alexandre, mas sinto que o mundo mudou demasiado depressa. Eles conversaram até tarde sobre o futuro, sobre talvez mudarem para uma casa maior, sobre visitar a família juntos. O amor entre eles, construído em momentos quietos de compreensão mútua, era o ancoradouro. Alexandre adormeceu pensando que, apesar do choque inicial, aquela revelação abria portas que ele nem sonhara. No entanto, o telefonema seguinte da irmã, furiosa, lembrava que nem todos os caminhos estavam abertos. A viagem de comboio para Beja foi tensa, com Alexandre segurando a mão de Miguel o tempo todo. O Alentejo estendia-se em planícies douradas sob o sol outonal, mas o coração dele batia forte como se enfrentasse uma batalha. A mãe esperava na estação pequena, com o pai ao lado, rostos marcados por linhas de preocupação. Como pudeste fazer isto à família? Perguntou o pai logo ao chegarem à casa antiga de Pedra Branca. Alexandre explicou pacientemente a história: o encontro com Miguel numa conferência em Lisboa, os anos de namoro escondido por medo de rejeição, o casamento discreto numa cerimónia simples no Porto com apenas 2 testemunhas. Miguel, sempre calmo, interveio com histórias leves sobre o trabalho como arquiteto, sobre projetos que respeitavam a história portuguesa. Mas a mãe chorava baixinho, e os vizinhos? O que vão dizer na missa de domingo? A pressão familiar pesava como uma pedra. Alexandre recordou a adolescência,
quando descobrira a atração por rapazes numa viagem escolar a Sintra e escondera tudo em diários queimados depois. Miguel abraçou-a à noite no quarto de hóspedes, sussurrando: eles precisam de tempo, como eu precisei quando te conheci. No dia seguinte, um almoço familiar virou confronto. O irmão mais velho, que vivia na aldeia e trabalhava na vinha, questionou abertamente: isto é moda ou sério? Alexandre defendeu o amor com paixão, citando os direitos que Portugal conquistara, mas sentiu a ferida abrir-se. Miguel sugeriu um passeio pelo campo para aliviar a tensão, e ali, sob as oliveiras centenárias, falaram do passado, como Alexandre quase desistira de ensinar por medo de ser descoberto, como Miguel o convencera a viver autenticamente. De regresso a Lisboa, no comboio noturno, Alexandre refletiu sobre a identidade que construíra aos poucos. A revelação na escola trouxera alívio, mas a família lembrava que o preconceito não desaparecia com uma frase. Em casa, uma mensagem da diretora Sofia chegou: os pais elogiaram a tua transparência. Vamos avançar com o clube de apoio LGBT. Ele sorriu, mas duvidou da rapidez. Miguel preparou chá e ouviram música fado suave, recordando o primeiro encontro. Alexandre decidiu escrever uma carta à mãe, explicando não só os fatos mas os sentimentos reprimidos durante anos. A resposta demorou dias, mas chegou com um: vamos tentar entender. Pequenos passos. Na escola, os colegas começaram a convidá-lo para cafés, partilhando histórias próprias de aceitação. Uma professora confessou ter um filho gay e nunca ter falado abertamente. Alexandre sentiu-se mentor sem querer. No entanto, uma dúvida interna crescia: seria ele o mesmo homem que escondera tudo ou alguém novo? Miguel notou e propôs uma viagem curta a Sintra no fim de semana, para revisitar memórias. Lá, entre palácios e florestas, caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público, e Alexandre sentiu a liberdade verdadeira. Mas o telefone tocou, a irmã queria visitar Lisboa para conhecer Miguel. A tensão familiar misturava-se à esperança escolar. Alexandre percebeu que cada escolha trazia consequências emocionais profundas, forçando-o a crescer além dos medos antigos. De volta às aulas, o colégio de São Vicente pulsava com uma energia nova. Alexandre preparava uma lição sobre a Revolução dos Cravos quando o aluno Pedro, de 17 anos, pediu para falar em privado. Professor, eu acho que sou como o senhor. Mas tenho medo dos meus pais. Alexandre sentiu o peso da responsabilidade e ofereceu apoio, marcando sessões de conversa depois das aulas. O diretor aprovou imediatamente, citando as novas diretrizes governamentais. A tua história inspirou-nos, Alexandre. Mas nem tudo era perfeito. O colega Carlos, professor de Educação Física, que sempre fora cordial, começou a fazer comentários velados nos corredores: agora toda a gente tem de ser exemplo, não é? Alexandre ignorou no início, mas a dúvida instalou-se. Miguel, em casa, ouvia as preocupações e aconselhava paciência: as pessoas mudam devagar. A família enviou fotos da quinta, um gesto tímido de reconciliação. Alexandre respondeu com uma visita planeada. Na escola, o clube de apoio cresceu, com Ana e Pedro como líderes. Alexandre facilitava discussões sobre identidade, partilhando sem detalhes íntimos a sua própria luta contra o silêncio interno. Uma reunião de pais trouxe surpresa, vários elogiaram a iniciativa, e o diretor anunciou workshops obrigatórios. Alexandre sentiu orgulho, mas questionava se era autêntico ou por medo de sanções legais. Carlos aproximou-se um dia, pedindo desculpa: fui idiota. O meu primo é gay e nunca suportei. A conversa abriu portas. Alexandre decidiu organizar um evento escolar com Miguel como convidado, partilhando a história do casal. A preparação trouxe ansiedade, e Miguel hesitou: tens a certeza de que não é demasiado cedo? Eles discutiram longamente, decidindo avançar. O evento aproximava-se, e Alexandre sentiu o crescimento, de homem escondido a figura de referência. Mas uma mensagem anônima no e-mail escolar questionava a agenda. Ele respondeu com calma, reforçando valores de respeito. A família marcou a data para vir a Lisboa. Alexandre preparou Miguel para o encontro, recordando os medos da adolescência em Beja. Cada dia trazia uma decisão: proteger o aluno Pedro de bullying online ou enfrentar o próprio passado. Ele escolheu agir, conversando com os pais do rapaz. O apoio escolar solidificou-se. Alexandre percebeu que a mudança de atitude não era mágica, mas resultado de escolhas diárias suas e dos outros. O evento escolar encheu o auditório. Miguel, elegante no fato cinzento, falou ao lado de Alexandre sobre construir uma vida juntos apesar das dúvidas. Aplausos sinceros ecoaram, mas depois surgiu um momento difícil. Carlos, o colega que pedira desculpa, foi visto conversando em privado com pais conservadores. Alexandre confrontou, descobrindo uma hesitação antiga: eu mudei, mas alguns pais pressionam. A traição velada doeu. Miguel propôs mudar para Lisboa Centro, mais aberta, mas Alexandre recusou: aqui é onde ensino, onde ajudo o Pedro.
A discussão em casa tornou-se crise emocional. Estás a sacrificar-nos pela escola? Perguntou Miguel com voz magoada. Alexandre refletiu noites, questionando se o amor exigia mais sacrifício. Defendeu publicamente o aluno Pedro contra pais que ameaçavam queixar-se. O diretor apoiou, mas o stress acumulado trouxe insônia. A família chegou para o fim de semana. A mãe abraçou Miguel timidamente, o pai falou de tradições mas admitiu: vimos que és feliz. Pequenos gestos de aceitação. Alexandre sentiu o despertar, não precisava esconder mais nada. O casal resolveu a crise com uma promessa mútua de equilíbrio. Carlos pediu outra conversa, explicando o medo de perder status. Alexandre perdoou, vendo o crescimento alheio espelhar o seu. O sacrifício pela escola e pelo aluno trouxe clareza interna. Miguel e ele passearam junto ao Tejo, renovando votos emocionais. A jornada, cheia de mal-entendidos e escolhas difíceis, fortalecia o laço. Alexandre compreendeu que a verdadeira mudança vinha de dentro. Os meses seguintes consolidaram tudo. O clube de apoio tornou-se modelo na região, com Alexandre e Miguel como palestrantes convidados. A família visitava regularmente, partilhando refeições simples onde risos substituíam silêncios. Pedro, o aluno, ganhou confiança e planeava estudar psicologia. Alexandre sentiu-se completo, mentor e parceiro. Uma festa escolar celebrou o ano, com o diretor agradecendo publicamente. Miguel sussurrou: orgulho de ti. A transformação da escola era agora visível em cartazes de inclusão e conversas abertas. Alexandre, olhando o pátio ensolarado, recordou o medo inicial e sorriu. O crescimento pessoal completara-se, de dúvida à autenticidade plena. Você acha que a mudança de atitude da escola foi genuína ou apenas por conveniência? Verdadeiro ou falso?